Pati, olá, bem-vinda. Olá, olá todo mundo, tudo bem? Tudo bom e você, querida? Tudo Tranquilo? ótimo, tranquilo, vocês me veem bem, me ouvem bem? Vamos aguardar aqui. Eu tô te vendo muito bem, tá? E tô te ouvindo muito bem Maravilha, também. Vamos ver aqui, ótimo. pessoal. Tom. Oi, Tom, Bernardo, Nossa, Ju. quanto que legal, Legal. A Ju, Ana Celano, Cláudia. maravilha, Ó, estou ótimo, dizendo que tá ok, tá? Então a gente maravilha, estou ao dispor de vocês. isso, então a gente vai poder começar o nosso papo sobre soft skills, né? Vamos Uhum. assim para iniciar a nossa conversa, vamos entender, né, o que é esse conceito de soft skills, né? E também aonde que ele surgiu, né? Que eu acho que tem uma história bastante interessante que vai ser atrativo para o nosso público, nossa audiência. Vai sim, eu acredito que sim. Angela, bom, em primeiro lugar, eu queria. Oi, tem gente falando Oi, que travou. travou, Travou? Eu travei? Oh, travou. que tristeza. Então, vou começar de novo. Vou explicar novamente o que são as soft skills. Não sei se o pessoal ouviu. São Olha, você não está habilidades. aparecendo na tela, Eliane. Oi? Você não está aparecendo na tela. Olha, por que será, gente? Eu me vejo. Não sei o que está acontecendo. Estou ao vivo, vejo vocês. Agora apareceu a Ju Enzo dizendo aqui que eu voltei. Uhum. Então, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Não, Acho ouvindo eu que estou, eu só não estou te vendo. é. Não, a câmera está aqui, eu estou percebendo tudo direitinho. O que está acontecendo é que nós estamos tendo aí uma variabilidade de dados grande na internet, né? Vamos ter que conviver com isso hoje. Tá Mas vamos certo. lá, deixa eu levar para vocês aí o que é essa ideia de soft skills. Como eu dizia, não sei se todo mundo ouviu, são traços e comportamentos que afetam o relacionamento conosco e com os demais, né? Habilidades comportamentais que afetam o ambiente corporativo, que dizem respeito à personalidade, a capacidades mentais, emocionais, sociais e que atravessam todas as nossas relações. Portanto, elas atravessam toda a gestão. Você falou da história de como isso surge. É uma história muito interessante, porque, na verdade, nós estávamos falando desde o início de uma questão aí importante na soft skills, que é o surgimento dela no exército americano. Certo. Isso é No muito exército interessante. americano, né? No exército americano que surgiu? No exército americano ela surge. Olha que coisa curiosa, né? Curioso. Ela surge no exército americano em plena guerra do Vietnã. Em plena guerra do Vietnã. Eliane, só um Oi. instantinho, amor. Em plena guerra do Vietnã. Segura essa informação. Você não está aparecendo. Ah, ela caiu, gente. É o seguinte, a gente está tendo problemas na internet de um modo geral. Então, o que que acontece? Pode cair, né, e travar, porque acho que é um acúmulo de dados que está provendo isso. Vamos aguardar ela me chamar aqui de novo. Enquanto isso, eu vou dando boa tarde para Ana Lúcia Perim, Bernardo.
Eliane está falando para você virar a câmera para você. Boa tarde, pessoal. Esse nosso papo, ele vai durar 35 minutos e ao final, nos 10 minutinhos finais, aliás, na verdade, o total é 45 minutos, mas nos 10 minutos finais, a gente vai abrir para as perguntas de vocês, para as dúvidas de vocês, que aí a Eliane Maciel ela vai responder. Caso a gente não consiga responder todos aqui na live, não tem problema. É só você mandar a pergunta por direct, que a Eliane vai receber todas essas perguntas e vai responder diretamente para vocês, tá bom? Então, assim, todos serão contemplados com respostas e esclarecimentos de dúvidas, tá? Vamos lá, Sara chegando, Jorge. Vamos ver, vou chamar ela aqui. Cadê ela? Oi, Cláudia Mourão, que prazer estar com você, querida. Sameli. PR Figueiredo, eu acho que é o Pedro Figueiredo que está aqui com a gente. Deixa eu chamar a Eliane Maciel aqui. Cadê a Eliane? Agora ela vai entrar, gente. Isso é bom porque dá suspense para o assunto ficar bem gostoso. Vira a câmera, amor. Isso! Estão me vendo? Ah, que maravilha! Então, vamos voltar lá. Eu expliquei para o pessoal, né, que a gente vai ter um espaço para perguntas, tá? No final da nossa live, 10 minutinhos, e que se caso alguém não tenha sido contemplado, nós iremos responder as perguntas que forem enviadas por direct, tá? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós paramos, voltando, a gente estava falando que o exército americano descobriu esse negócio. Isso. Não há organização menos soft, vamos combinar, né? Menos suave do que o exército americano. No entanto, desde o início, essa ideia já surge como algo que tem a ver com competitividade, com capacidade de inovar. Exatamente. Naquele momento, o exército americano atravessava a guerra do Vietnã e ele já entendia que ele precisava ter uma gestão mais focada em pessoas, mais focada em ter um militar que tivesse uma ação mais cidadã, mais voltada para o serviço e um ambiente melhor, porque sem isso ele não conseguiria vencer o que estamos vivendo hoje, né? Entendi. Então, nasceu no exército americano, né? Exatamente. Com o objetivo de inovar e de criar essas soft skills, né? Essa expressão é interessante, Eliane, porque se a gente for traduzir ao pé da letra, né, não funciona dentro do conceito, né? Ou funciona? Funciona porque debaixo desse grande guarda-chuva, nós estamos falando agora de habilidades interpessoais, que à medida em que nós vamos tendo uma sociedade mais dialógica, em que o cliente, o stakeholder, interno e externo, se torna mais preponderante, onde a empresa se torna um elemento muito mais ativo dentro de uma rede social, essas habilidades elas vão crescendo de importância dentro da gestão. Sempre para que a competitividade, a capacidade de inovar, de responder aos desafios seja mantida. Se a gente olha hoje o tripé da competência, aquela coisa que a gente sempre estuda, né, que a Ana Celano, professora que está aí, nos ensina tanto, que é a questão do que a gente chama de chá, né? O tripé da competência tem o A de atitude, que é 60% do que a gente precisa ter, tem a ver com as soft skills. E eu queria chamar
E eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante, Ângela. Mesmo antes da pandemia, o Fórum Econômico Mundial, ao fazer a pesquisa, e principalmente a partir de 2020, eles colocaram muito claramente, das 10 principais habilidades, 9 eram soft skills. Isso é um dado importante para as pessoas que trabalham com desenvolvimento de RH, né, de pessoas. Entendi. E me diz uma coisa, quando a gente fala em competitividade, a gente fala mercado, né? Então, já está sendo praticado no mercado? Quando que isso vai chegar no mercado? Quando é que as pessoas vão ter acesso a essa ferramenta ou a essa prática, né? Quando é que chega para a gente aqui? Vai se percebendo gradativamente, a partir de 2008, essa percepção sobre a necessidade de desenvolvimento de soft skills começa a crescer muito na empresa brasileira. A crise traz para a gente uma série de variáveis, fica cada vez mais difícil planejar, e à medida que o cidadão, o indivíduo conectado em rede, começa a se tornar mais preponderante para as pessoas poderem, para as empresas gerirem a sua imagem, a sua reputação, a sua marca, esse movimento dos soft skills começa a crescer dentro da empresa. Na verdade, a gestão de pessoas começa a entender que, principalmente em relação à liderança, quanto mais empático, quanto mais flexibilidade cognitiva esse líder tiver, quanto mais possibilidade ele tiver de trabalhar em equipe, de gerir pessoas, empoderando essas pessoas, sabendo delegar e não delargar, né? E quanto mais ele vai desenvolvendo esse tipo de capacidade, mais a gente vai conseguindo alcançar metas com rapidez, porque nós estamos falando de um cenário altamente mutável, muito desafiador, altamente competitivo. E eu acho que é interessante, Ângela, porque quando o Fórum Econômico Mundial, lá em 2019, falava daquela pesquisa que eu citei, ele olhava para o contexto da quarta revolução industrial. Ele falava da revolução que vinha com a robótica, com a automação, né? E que faria com que as pessoas que ficassem na organização fossem cada vez mais aquelas que podiam oferecer aquilo que a inteligência artificial não oferece, que é o humano. A pandemia acelera isso de uma maneira imensa, né? Porque agora nós estamos todos trabalhando à distância, nós precisamos ter mais resiliência, mais capacidade de estabelecer elos, mais capacidade de fazer contatos, apesar dessa barreira com que todo mundo tem que lidar, que a internet cai, a pessoa que está falando aqui esbarra no botão que não devia, vira a câmera, esse tipo de coisa, né? Que a gente está aprendendo a lidar no cotidiano. E que vai se tornar uma continuidade, uma coisa contínua nisso que já está sendo chamado de um novo normal, né? Certo. E como é que você acha como é que você capacita, né, as pessoas, quando você fala que 60% é atitude, né? Dentro do charme, né? Competência, habilidade, né? Quando você fala de atitude, que ela representa 60%, e a gente está num momento difícil, né, com esse distanciamento, né, como é que a gente treina? Né? A gente tem um público aqui muito grande de profissionais de recursos humanos, né? Então, como é que é o desafio de treinar ou de habilitar, capacitar essas pessoas para elas terem essa prática, né? E aí auxiliar os colaboradores, né, nesse cenário que você mencionou, que é o da pandemia que a gente está vivendo. É uma pergunta ótima essa, porque quando a gente fala em treinar, vamos trocar essa palavra para desenvolver? Porque desenvolver perfeito. A gente traz para processo, né? A gente traz para o processo... Eu também tenho, não tem problema. Mas a gente está falando de desenvolver, porque o desenvolver nos fala de processo, fala de sedimentação, né? Como a gente dizia antes, soft skills são habilidades comportamentais, interpessoais, que permeiam toda a nossa relação com as pessoas, com tudo que acontece, em toda a nossa vida, não apenas no trabalho.
ou você vai fazer um MBA para isso. Mas você pode criar uma empresa que seja uma empresa ágil, que tenha um espaço aberto à aprendizagem, que seja uma empresa que se abra à possibilidade da experimentação, onde líderes sejam preparados para aprender junto com as suas equipes, para abrir cada vez mais espaço ao diálogo, ao feedback assertivo, de tal forma que essas soft skills aumentem de acordo com a realidade de cada empresa. Não tem não existe um pacote mínimo, sabe aquele negócio? Vamos medir a soft skill aqui, qual é o índice de empatia da sua empresa, qual é o índice de flexibilidade da empresa. O que a gente pode fazer é perceber pelo resultado na outra ponta quanto foi que isso aumentou. E é bem visível o quanto se consegue isso. Então, é possível desenvolver? Mas dentro de um ambiente onde você tenha um programa de desenvolvimento de pessoas, ou das hard skills no ambiente profissional. Só que isso não funciona. Ninguém deixa a emoção em casa, ninguém deixa a personalidade em casa. Isso dá uma relação em que as pessoas tenham condição de, dentro do ambiente profissional, aprender, oferecer aquilo que elas sabem, trocar com os outros e aumentar em prol de um propósito comum, de uma meta construída genuinamente. Certo. Então, quando você fala desse desenvolvimento da estrutura, né, que deve ser, eu imagino que a mudança cultural, né, e o aumento das soft skills, elas andam juntas, eu imagino, né? Pode ser que sim, sim e não. É interessante isso. Na maior parte das empresas, sim, porque nós não podemos esquecer que nós somos produto do nosso caldo de cultura, né? E nós temos um Brasil, que não é falando de Brasil apenas, né? A gente poderia falar de outras culturas, mas falando de Brasil. A gente tem um Brasil que não é tão soft assim, não é tão friendly assim, fazendo uma brincadeira, né? A gente tem um jeito muito legal de brincar, de tomar chopp, mas na hora da gestão nós somos mais fechados, estamos mais na retranca, temos uma preocupação com o poder, temos medo de dividir esse poder, e tem diversos estudos nesse sentido que mostram isso. Os estudos da professora Betânia Tanuri nesse sentido são muito bons, né? Então, eu acho interessante isso para mostrar que a gente não pode se livrar da necessidade de olhar a mudança cultural, principalmente quando você tem um gestor à moda antiga tentando fazer com que essa soft skills aumente. No entanto, existem empresas hoje, empresas que a gente conhece, que a gente trabalha em consultoria, empresas muito ligadas à inovação, startups principalmente, onde essa cultura já está instalada. Então, o que você tem, talvez, que fazer é um outro tipo de trabalho, né? É um outro tipo de elaboração com as pessoas. Por isso é que é importante ter presente que cada empresa, assim como cada pessoa, esse conceito de soft skills ou qualquer outro, na minha opinião, entre na empresa despojadamente, entre, antes de tudo, com uma disposição de escuta, né, de construção, junto com essa empresa, daquilo que é realmente necessário. Porque senão a gente só vai reproduzir conceitos fechadinhos, né? Entendi. Caixinhas fechadas que não cabem mais à necessidade das pessoas. Tem que sair fora da caixinha, né? Sair da caixinha. Na verdade, a caixinha foi literalmente destruída, né? Só existe caixinha agora nessa impressão virtual aqui e tal, sim, em que a gente tem que se acostumar a falar nesse plano Cid Moreira nos anos 80. Né? Nem existe mais. Eu ouvindo você falar, Eliane, me passou uma coisa aqui. Você falando, explicando, né, o que é, como é, qual é o desenvolvimento, né? Eu penso assim, você descrevendo, a mim é um mundo dos deuses, né? Assim, puxa, que legal, todo mundo vai ser
estimulado, motivado a dar o seu melhor em todas as suas competências, né? Intrapessoais, interpessoais, enfim. Então, isso me remete a uma coisa de felicidade, né? Será Sim. que felicidade e trabalho, elas são compatíveis? São. E eu afirmo categoricamente, se não forem, essas empresas não sobreviverão. A lógica de que era possível ser infeliz e ainda assim bem-sucedido se dilui completamente e vai se diluir cada vez mais à medida que cada vez mais pessoas da geração Y e Z vão se tornando preponderantes no mercado de trabalho. É importante que a gente entenda isso, né? Nós viemos de um contexto no passado onde nós éramos educados para a segurança e onde era do trabalho às 6 horas da tarde, até no dia seguinte às 8 da manhã, quando você entrava, e que de 8 da manhã até às 6 da tarde você ia ser solenemente infeliz e ganhar a vida e ter pelo menos o seu salário, né? Isso só nos levou a uma situação estranha, onde hoje ainda existe no mundo uma grande quantidade de pessoas trabalhando pra caramba, para ganhar um dinheiro de que talvez elas nem precisem tanto, para comprar coisas de que talvez elas nem precisem tanto, para impressionar pessoas de que talvez elas nem gostem tanto. E isso é algo que não vai continuar cabendo. Se as pessoas não se sentirem vistas, reconhecidas, com espaço para crescimento, felizes no ambiente em que elas estão, elas irão para outros. E isso vai ser assim muito automático, muito rápido, né? Então eu acho interessante que nós tenhamos isso em mente agora. Já hoje, as pessoas que trabalham em RH sabem que é difícil fidelizar, às vezes, um jovem altamente capacitado que tem uma visão muito mais ágil de crescimento do que aquilo que a empresa pode oferecer. No momento em que a gente tem esse contexto desafiador de crise, né, que explode de vez as barreiras, que explode de vez os horários, que explode de vez a capacidade de contenção, cabe uma pergunta provocadora, Ângela. O que prende alguém numa empresa? Se não for a felicidade por estar lá, se não for a capacidade de ver o meu propósito sendo cumprido, eu não ficarei lá. Então, isso falou uma coisa interessante, desculpa te interromper, que é o propósito, né? É o propósito. Sim. Você falou agora da questão do propósito, como é importante você ter um propósito para você estar alinhada com essa empresa, né? E ser, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Se isso não será um ambiente favorável, né, para a pessoa. Mas, com certeza. Deixa eu só, tem um comentário aqui que eu achei interessante. Ela pergunta como vencer esse desafio, porque é uma mudança de mentalidade, né, Eliane? Então, como vencer esse desafio? Pergunta Vaz Demel. Basicamente, qual o desafio? Daria liderança dentro da equipe, a possibilidade de se desenvolver, a possibilidade de ser ouvida, a possibilidade de expandir as suas habilidades num sistema de experimentação, numa cultura em que o erro deixasse de ser punido e passasse a ser compreendido como matriz do acerto. Isso é uma mudança fundamental na gestão brasileira. O erro é matriz do acerto, só erra quem trabalha, né? Então, esse tipo de percepção de punição do erro, de ficar correndo atrás do erro e não correndo atrás da solução, esse tipo de transformação precisa começar a acontecer. E o pessoal que trabalha em recursos humanos é o grande fomentador dessa nova mentalidade, né? Acontece hoje com o pessoal de recursos humanos o que aconteceu nos anos 80 com a turma da comunicação, que foi sair do plano puramente... eu diria, operacional, para chegar num estratégico. As pessoas vão ter que começar a pensar quem nós queremos ser, qual é a empresa que nós queremos ser e qual é o nosso propósito, voltando ao propósito. E sabendo qual é o nosso propósito, qual é como é que se diz? Como é que é perdi um pouco a palavra, mas qual é o profissional que eu quero
quem é essa pessoa que eu quero? E eu vou criar um ambiente para que ele seja criado aqui? Como é que eu vou buscá-lo? Esse tipo de conversa estratégica precisa começar a existir dentro das empresas, né? As consultorias existem para dar esse apoio, mas elas só podem dar esse apoio na medida em que elas têm um olhar diferenciado sobre cada situação, sobre cada empresa, né? Entendi. Realmente é um grande desafio, hein, para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, é um desafio grande para os colaboradores, né, para eles se serem inseridos nessa nova filosofia, será que a gente pode falar assim, né, ou nesse novo conceito. Olha, eu estou aqui com um comentário interessante de Jaque M. Barros, que ela fala: acredito que a geração X e Y chegarão com novas maneiras de trabalho, sugestões e benefícios que tragam felicidades. É um caminho também, né, Eliane? Sim, sim. Dependendo da realidade de cada um, é um caminho. Tem uma coisa muito interessante que foi ventilada em congressos de administração há algum tempo atrás, que é o crescimento dentro das empresas de uma área ligada aos principais executivos que se ocupa de mindfulness. Pessoas preocupadas com o bem-estar integral daquele colaborador, né? Uhum. Pessoas interessadas nesse... Sim. Vamos esclarecer, quando você fala em mindfulness, né, vamos esclarecer aqui para o pessoal que algumas pessoas podem conhecer, outras podem não conhecer. Então, o mindfulness a gente pode traduzir como atenção plena. Sim, mas na verdade é mais do que permitir criar uma salinha de meditação nas empresas. O que eles estão fazendo, o que eles estão propondo é realmente criar um ambiente dentro das empresas em que a pessoa possa estar plenamente. O que eu preciso para fazer com que esse profissional esteja aqui em estado de flow? Lembrando do flow, daquele estado de absoluta atenção, de absoluta satisfação, de absoluta vontade de estar aqui, em que eu estou colocando 100% da minha capacidade nisso que eu estou fazendo agora, como eu estou agora aqui, colocando 100% da minha vontade de me comunicar com vocês nessa nossa experiência. Como é que a gente trabalha isso dentro das empresas? É isso que esses profissionais estão tentando construir. É um tremendo desafio, né? É interessante porque quando a gente olha a curva dos objetivos tradicionais de uma empresa, parece que está totalmente fora, mas não está, porque não existe empresa que seja feita de outra coisa que não de pessoas, né? Então, quando você olha para a pessoa como um todo, fica melhor. Então, assim, me veio à mente a palavra plenitude, né? E foco, né? Sim. Plenitude e foco. Eu tenho que estar plena e atenta ali, concentrada, inteira, né? 100%. Quando a gente começa a falar dos estudos do Flow, é exatamente isso que ele traz. Os estudos do Flow são feitos a partir de artistas que, no ato de pintar ou de tocar uma sinfonia, esquecem até de comer, esquecem até de beber água, porque aquilo está tão bom que você, sem nenhum esforço, dedica ali 100% da sua atenção. Então, é nesse sentido, quanto mais próximo estiver o profissional da sua empresa desse estado de autorrealização, de sensação de alta competência e de inteira dedicação à sua tarefa daquele momento, melhor será seu resultado. E isso está diretamente ligado ao aumento de soft skills dentro da sua empresa. Perfeito. Agora, uma questão. O que você acha que altera essas previsões, essas necessidades, né, das empresas se alinharem a esse novo conceito? O que a pandemia do Covid-19 altera essas previsões, Eliane? Eu acho que, além de nos levar para dentro de casa e exigir de todo mundo uma grande flexibilidade cognitiva, o que já é uma soft skills, para aprender, uma soft skill, quer dizer, para aprender a lidar com todo esse cenário de trabalhar remotamente, de trabalhar diretamente com a interface da máquina e todas essas coisas, a pandemia nos coloca diante de aspectos
muito profundos da nossa relação com o coletivo, né? Quando eu digo hoje para as pessoas, saiam de máscara, não apenas para se proteger, mas para proteger o outro, né? Para respeitar o outro, que eventualmente é mais frágil. Quando eu troco certos conceitos, como me afastar por proteger as pessoas, eu estou começando a aumentar necessariamente essa relação. Como é que eu faço para me relacionar? Eu tenho desafios novos hoje, né? Como é que eu faço para me relacionar? Como é que eu faço para atender necessidades básicas de contato, de falar com as pessoas? Iniciativas incríveis estão surgindo, iniciativas empáticas, iniciativas solidárias. Nós temos um mundo hoje em momentos extremos. Podemos esperar uma recessão. Teremos que ser capazes de ser muito criativos, inovadores, solidários, cooperativos, capazes de trabalhar em grupo para poder vencer os desafios que isso nos trará, né? Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia é uma linha de corte. Pela primeira vez na história da humanidade, 1/3 ou 2/3 da humanidade está em suspenso, está nas suas casas esperando algo acontecer. Então, até a nossa possibilidade de se articular hoje está num momento de enorme reinvenção. Então, a pandemia nos coloca diante dessa pressão de mudar a nossa vida, de fazer com que a gente tenha alterações importantes no nosso cotidiano, para que a gente seja capaz de, nessa reinvenção, começar num mundo melhor. Não sei, tem uma amiga incrível, que é a Vanessa Santos, uma psicanalista, talvez ela esteja aí. Ela tem um haikai muito bom, que ela falava que saudade da minha vida anormal, né? Eu gosto muito disso, porque, na verdade, o novo normal de que a gente fala não é para que a gente normalize ou se normatize dentro daquilo que não é bom. É para que a gente seja capaz de se adaptar àquilo que a gente não tem controle, mas mudar para melhor aquilo que a gente tem controle, né? Na verdade, eu gostaria, se eu falasse uma coisa bem utópica, que o normal antigo não voltasse mais não, sabe como é? No sentido, assim, de fazer uma coisa bem melhor a partir dessa oportunidade. Acho que está nas nossas mãos. É essa grande oportunidade, né? Se a mudança, nesse caso, vai vir de fora para dentro, né? Quer dizer, exatamente. De fora, e agora a gente vai ter que mudar por dentro, né? E isso vai ter que ser traduzido no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, né? Exato. Nós temos aqui, só um instantinho, um comentário da Cris de Cássia, que ela fala: quem trabalha feliz produz melhor. Claro, é mais produtivo, né, Jane? Isso aí, grande Cris. Um outro comentáriozinho do nosso amigo Fernando Lemos Pessoal. Muito importante destacar a extrema importância da transformação digital, poder estar no perfil de todos que pretendem participar de um mercado pós-pandemia. Causa impacto nas ações. É isso, né, Eliane? É atitude, né? Isso. Atitude. Eu vi uma pergunta passar super rápido aqui, não consegui nem ler de quem, mas eu vi correndo, então achei ótimo, eu vou responder. Quais são as soft skills que nós devemos desenvolver mais no novo normal? Difícil dizer. Nós estamos diante da adaptabilidade, que é conhecida também como resiliência, né? Como algo que se transformou vamos dizer assim, na cabeça da ariete, na ponta da agulha, nesse momento que a gente vive. Mas, de forma geral, as soft skills, elas não existem separadas, a gente nomeia, mas elas são um conjunto, um complexo que enriquece a nossa personalidade. Eu diria que toda a experiência que ajude você ou a sua equipe a desenvolver mais inteligência emocional, a se tornar mais empática, será interessante. E eu daria um destaque nesse momento às melhores formas de comunicação. Melhorar a comunicação vai se transformar numa coisa, sempre foi, né?
Comunicação é uma função que atravessa a gestão, que atravessa todo o fazer de toda e qualquer organização, mas nesse momento eu diria que a organização é extremamente importante, para a organização é extremamente importante olhar para a sua comunicação de uma maneira cuidadosa, para que ela possa não se perder. Era isso que vocês queriam saber. Eliane, eu acho que sim. Deve ser, mas qualquer coisa a gente volta. Depois da pandemia, muitas corporações irão aderir, né? Eu acredito que sim. Julie... A gente precisa lembrar que a gente não pode minimizar o cenário da pandemia. Por mais que a gente queira ser positivo e otimista sempre, é importante que a gente saiba que a gente está lidando com algo que é fatal e que mexe em profundos medos das pessoas. Então, estruturá-las, acolhê-las, para que elas possam saber que elas não estão abandonadas nesse momento, é fundamental para as empresas. Eu diria hoje, se você é do RH de uma empresa, nem que seja mandar uma mensagem de carinho por qualquer via que você tenha, dizendo: colaborador, estamos com você, nós sabemos que é um momento duro, mas nós vamos passar por isso juntos, sabe? Isso é fundamental. Olha, você tocou um assunto muito interessante, né? Desse contato um pouco mais afetivo e empático, né? Isso quando você fala dentro da empresa, eu acho que assim, deve ser bem antes até da pessoa entrar na organização, né? Quando ela faz um processo seletivo, quando ela entrevista a pessoa, que não seja uma coisa tão impessoal, ou você está no cadastro, talvez uma personificação, alguma coisa, mas lá no início, né? Não esperar que a pessoa entre como colaborador na organização e comece a receber esse... Eu acho que deve ser do início ao fim, né? No durante, início, durante e fim. O que você acha? Você me passa uma das questões que, assim, vamos dizer, é um longo apostolado que eu venho fazendo na vida, nos 20 anos que eu venho falando sobre isso, que não adianta, a organização precisa ser empática do princípio ao fim, da porta de entrada, desde a recepção até a recepção que se faz a um novo colaborador. Desde aquela entrevista presencial ou não, hoje em dia, em que você faz, e que as pessoas já vêm com aquelas respostas demarcadas que realmente não interessam a ninguém mais, né? Sobre quantos cursos eu fiz, quantos MBAs, onde eu me formei, onde eu já trabalhei, e na verdade pode ser que ele se sinta mais relaxado se o outro lado disser assim: tudo bem, eu já li o seu currículo, mas me fala um pouco de você. Isso. O que você gosta de fazer? Né? E quando eu for receber essa pessoa, será que eu tenho um programa de ambientação de novos colaboradores que seja realmente acolhedor, que realmente fale do meu propósito, por que essa empresa existe, de onde ela surgiu, qual é a história dela, a qual você está sendo chamado a integrar, né? Como parte desse corpo vivo, dinâmico, que se constrói todo dia. Qual é a relação que o líder estabelece ou não com essa pessoa que chega na sua equipe pela primeira vez? A gente sabe que tem gente que chega e fica uma semana trabalhando na mesa lá no cantinho sem ser apresentado para a equipe. Não fazer um processo de integração, né, naquele ambiente. Aí as pessoas começam a ver aquela pessoa nova lá, e aí um que é mais chegado fala: oi, tudo bem? Então, meu nome é fulana, tá? E aí a pessoa fala: que bom, tô chegando hoje. Quer dizer, como é que a gente cria um ambiente inclusivo que faça com que, eventualmente, esse colaborador pense assim: sabe, eu vi uma proposta de emprego boa pra caramba no concorrente, mas eu gosto tanto de trabalhar aqui, acho que eu não quero sair, não. Uhum. Essa é a pegada da pergunta que as organizações devem se fazer, na minha opinião. Uhum. Muito bom. Eliane, olha, o pessoal está dizendo que é para dar uma esticadinha. Aí, ótimo, tô aqui. Vamos esticar um bocadinho, né? Que a gente teve alguns probleminhas de ordem técnica, né? Mas o papo está tão bom, né? Eu estou saindo até do roteiro porque está muito gostoso. Me diz uma coisa, aqui o Orlando, ele fala: qual a principal diferença
antes e pós-pandemia para os soft skills? Não sei, Orlando, se tem uma diferença. Eu acho que vai surgir uma requisição maior, momentânea, aí a gente não sabe até, como o cenário é muito variável, até quando, de algumas delas. Uma que eu já citei foi a flexibilidade cognitiva, a outra melhorar a capacidade de comunicação assertiva e empática, né? Capacidade de trabalhar em grupo, cada vez mais, de gerar soluções, de cada vez mais criatividade, cada vez mais requisitadas da organização, porque, como a gente sempre fala, a palavra-chave é relacionamento. Nós vamos ter que nos relacionar cada vez mais, e para isso a gente vai ter que ser capaz de gerar respostas em ambientes novos e diversos. Então, eu não saberia mensurar isso, mas eu acredito que vai existir uma requisição maior. E não acho só por mim, é por tudo que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado e observando também o que o Fórum Econômico Mundial traz, né? É uma pesquisa muito embasada mundial. Certo. Que ele legitima, né, de alguma maneira, essa conscientização da necessidade, né, de implantar isso. Temos mais aqui do Flávio Veras. Inteligência social pode abranger um grupo de soft skills, Eliane? Sim, sim. Eu não diria abranger um grupo de soft skills, eu diria que basicamente inteligência social é uma soft skill reconhecida. Né? Inteligência social, que a gente pode traduzir como capacidade de relacionar-se, capacidade de criar network, capacidade de cultivar boas relações, bons relacionamentos, de fazer bons amigos, de ter uma convivência boa em grupo, que está além de aspectos superficiais, eu diria, mas que tem a ver com uma profunda capacidade de viver em grupo. Nós somos animais sociais. Nós somos profundamente, somos seres coletivos. A escalada do individualismo na nossa sociedade, algumas vezes nos leva a esquecer isso. Mas nós não sobrevivemos sem os outros. Então, inteligência social, sem dúvida, é uma soft skill que se relaciona com outras, né? Certo. Aqui a Silvia Matos pergunta: existe uma atitude da empresa em buscar o desenvolvimento e manutenção dos soft skills, mas também tem uma responsabilidade de cada profissional nessa busca, não? Sim, sim. Até porque a responsabilidade pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento pessoal, não pode ser reportada inteiramente ao local onde a gente trabalha, né? Quando a gente fala em desenvolver soft skills, em última análise, Ângela, a gente está falando em se tornar uma pessoa melhor. Certo. Então, Silvia, pessoas melhores são líderes melhores, são colegas de trabalho melhores, são pessoas mais competentes, mais eficientes. E isso, de fato, é uma responsabilidade de cada pessoa, sim. O que pode acontecer, e é importante que as empresas tomem cuidado para que não aconteça, é um descompasso nessa expectativa. Se a pessoa está querendo evoluir, como gente, o que inclui querer evoluir como profissional, e ela não encontra esse espaço na empresa, ela vai perdendo cada vez mais motivação, vai perdendo engajamento, e daqui a pouco, quando você vê aquele profissional que é ótimo, já está com o pé do lado de fora. É isso que é importante observar, né? O ambiente que a empresa cria, ele vai estar sempre exposto às dinâmicas de mercado, às mudanças do mundo, mas é preciso ter aí uma conexão entre aquilo que eu trago como expectativa como colaborador e aquilo que a empresa oferece como ambiente de desenvolvimento. Certo. Perfeito, Eliane, perfeito. Vamos ver aqui. Social, uma soft skill, a gente falou já da e Ângela, sim, ok. Estica. Igor Savares Brito está pedindo para esticar. Aí o Vaz Mel pergunta assim: como ficarão os canalhas de escritório nesse novo normal?
O que é esses Gente, canalhas de escritório? Eu não gente, entendi. eu fiquei perguntando quem será o canalha de escritório. Bom, os canalhas, eu espero sinceramente que desapareçam do cenário, estejam no escritório ou fora dele, né? Uhum. Eu espero sinceramente que as organizações de qualquer natureza se tornem, inclusive, mais resistentes ao ataque da canalice de qualquer natureza. Quanto mais nós formos capazes, como seres humanos, mais éticos, mais corretos nós seremos. E isso não combina com uma face de canalha. Então, sei lá quem é o canalha, mas tomara que ele não esteja mais lá. A gente está falando que o relacionamento, comunicação, relacionamento, inteligência social, né? Eu até incluo a inteligência afetiva, né? Então, não há espaço para um canalha de escritório, né? Isso é uma coisa bem... isso é uma coisa bem interessante, você sabe por quê? Eu acho isso muito interessante. Nós vivemos até aqui, não sabemos qual vai ser o futuro ainda, o futuro é a construir, mas sim, nós vivemos até aqui determinadas estruturas que empoderaram o canalha de escritório. Usando adorei esse termo. Vamos imaginar, eu não sei exatamente o que querem dizer com isso, mas vamos imaginar que o canalha de escritório seja aquele que sobe às custas do outro, que não reconhece o amigo, que passa por cima de todo mundo, que é capaz de coisas terríveis para crescer. Sim, muitas vezes a organização intencionalmente até empodera esse tipo de perfil. Só que, gente, aí é uma questão até de física. Quanto melhor fica o ambiente, mais impossível esse sujeito permanecer ali, né? Porque ele não tem esse indivíduo, esse homem ou essa mulher canalha, ele vai começar a ser naturalmente expelido pela energia desse grupo, onde ele não cabe. Eu sei que hoje isso ainda não é uma realidade, eu sei que muitas das pessoas que estão nos ouvindo talvez lidem com líderes canalhas, e aí vão ter que fazer as suas escolhas. Vou ficar aqui, tentar transformar isso ou vou sair? Mas a verdade é que o mundo não caminha na direção da canalice, porque a canalice não sobrevive. Observem todas as crises que estão sendo vividas por empresas que têm atitudes canalhas. Elas são altamente questionadas e fica difícil para elas. Então, eu acho que isso é um raciocínio provocador interessante. Muito bom. O Vaz de Mel, ele fala de assédio moral, que também não haverá espaço para assédio moral nesse novo conceito, né? Acho que o assédio moral é a canalice, né, de escritório. O assédio moral é a canalice de escritório caracterizada na sua pior face, né? Assim como o assédio sexual, que as mulheres, infelizmente, ainda vivem no mercado de trabalho. Quando me fazem essas colocações, Angela, eu costumo brincar e dizer assim, gente, isso é atitude de dinossauro. O dinossauro está condenado à extinção. Né? Tá. Se você quer permanecer, abra mão imediatamente de qualquer resquício desse tipo de ação. Agora, tem uma contrapartida aí que eu acho que é responsabilidade das empresas, que elas não se omitam, que elas sejam cada vez mais firmes em evitar e permitir espaços de denúncia desse tipo de situação, seja qual for. As ouvidorias têm que realmente funcionar, elas têm que realmente ouvir, elas não podem estar lá só para constar. As pessoas têm que ter espaço para discutir essas coisas, para falar essas coisas e para denunciar essas coisas. Quanto menos a gente permitir a existência de bolsões de poder autocrático dentro das organizações, mais possibilidade a gente vai ter de desconstruir essas práticas que, infelizmente, fazem parte de uma cultura negativa em muitos locais. Né? Perfeito, Eliane. Olha, nós já esticamos o que a gente podia esticar, já temos aí os Daqui a pouco o Instagram nos corta, né? Oi? Daqui a pouco o Instagram nos corta. Daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. E antes que eles nos cortem, eu queria muito agradecer, Eliane, a sua disponibilidade aqui como consultora associada da Tecnic, né?
de estar nos propiciando esse conhecimento, essa nova filosofia de trabalho, né? E também, né, Eliane, não só te agradecer, mas também informar para todos aí que amanhã, às 17 horas, nós estaremos com o consultor também associado da Tecnic, Flávio Avelar, com a mediação de Pedro Figueiredo, onde o tema será pandemia de humanização, como manter seus líderes e squads mobilizados. 17 horas aqui, no segundo Tech Talk. Eu estou falando tanto de soft skill, aí às vezes eu tropeço no Tech Talk. Mas, ó, obrigada, Eliane. Olha, foi muito bom. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, se você tem interesse em conhecer as soluções da Tecnic Consultoria, é só entrar lá na nossa bio, que você vai ter o nosso site, nosso telefone. Entre em contato, que o Wagner e a Patrícia terão o maior prazer em atender vocês com produtos customizados, personificados, com alto padrão de qualidade. Então, Eliane, querida, foi um prazer estar com vocês. Agradeço também a toda a audiência, vocês foram ótimos, deram bastante conteúdo para o nosso bate-papo aqui e esperamos vocês amanhã às 5 horas aqui na Tech Talks número 2. Eliane, muito obrigada, gente. Valeu. Estou aqui às ordens. Se eu não respondi alguma coisa, manda no direct, manda seu contato que eu falo com vocês. Ok? Tá ótimo. Obrigada. Querida. Muito obrigada. Beijos em todos. Até amanhã, hein? Até amanhã. Até amanhã. Tchau.